Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a reitor da UFVJM. Nosso convidado de hoje é o professor Heron Bonadiman, que concorre à eleição de reitor da UFVJM. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Professor Heron, prazer recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem, Marconi? Tudo prazer ótimo. Enorme estar aqui com vocês e a toda a audiência, eu gostaria de cumprimentar a todos. Professor, a pergunta que eu gostaria que você respondesse a princípio, que eu acho que eu vou fazer a todos os candidatos. Sim. Por que você quer ser reitor da UFVJM? Bem, primeiro, assim, não é apenas um desejo pessoal, isso tem que ficar claro. Parte também desse desejo, depois de uma longa trajetória defendendo a educação pública, mas é da existência de um grupo, de um coletivo de pessoas que a gente tem uma identificação com os mesmos anseios, com a mesma visão de universidade. Então, junto com esses grupos de apoio, não apenas da faculdade onde eu sou diretor, mas por todos aqueles que acreditam em uma universidade que pode ter uma função social melhor, que pode acolher melhor as pessoas, que pode defender algumas minorias, todas de preferência, por um projeto de universidade que dê conta de desenvolver essa região. Foi aí que meu nome surgiu, junto com a professora Flaviana Tavares. A gente fez uma espécie de um acordo entre a gente, uma composição junto com um grupo para defender uma universidade que dê prioridade às pessoas. E daí sim eu vi que eu tinha condições de liderar esse projeto. Por isso que eu estou aqui como candidato. O seu slogan traz gente que faz a diferença. O que você tem de diferente? Marconi, quando a gente fez esse slogan, esse gente que faz a diferença, não é Heron pessoalmente ou a Flaviana pessoalmente. É mais assim, as pessoas do nosso entorno, da nossa comunidade que precisam ser cuidadas, tá? Mas assim, o que eu teria de diferente, eu vou falar da nossa proposta. Ela é uma proposta que foi toda planejada para cuidar das pessoas que estão na comunidade universitária. Eu posso dar alguns exemplos assim. Hoje, quando a gente faz algum tipo de meta, traça uma meta, o mais importante é que as pessoas estejam implicadas, que elas estejam envolvidas naquilo que a gente quer para o futuro. A nossa universidade perdeu essa capacidade. As coisas não podem ser de cima para baixo. Elas têm que ser feitas assim. Estudantes, vocês precisam de auxílio. Qual que é o melhor? Não pode ser o reitor que vai definir. A gente tem que conversar com os estudantes para ver efetivamente o que eles mais precisam. Por isso que a gente trouxe essa perspectiva de dizer que as pessoas da comunidade sim que fazem a diferença e não uma única pessoa. Bom, eu poderia fazer uma pergunta direto, o que te qualifica? Mas eu vou te provocar um pouquinho mais, porque você está numa concorrência, e vou te perguntar da seguinte forma: o que te qualifica mais do que os seus adversários para ser reitor da UFVJM? Olha, eu não vou falar, eu teria que fazer uma comparação com os colegas, eu tenho um respeito profundo por cada uma das outras chapas. Inclusive, eu costumo dizer que somos todos, as 4 chapas, muito corajosos, dada a situação orçamentária da universidade e a quantidade de desafio que a gente tem. Mas eu destaco uma qualidade que eu tenho e que a professora Flaviana, que é candidata a vice-reitora, também tem, que é a capacidade de ouvir e transformar essa escuta em algo execuível, que funciona para as pessoas viverem melhor. A gente dá conta de fazer isso muito bem. Quando eu sou muito bom, por exemplo, a mediar conflito, para ver solução, para criar mais engajamento nos lugares onde a gente vai. Isso de maneira coletiva. Eu acho que isso é sim a qualidade de uma liderança, sobretudo de uma universidade, que tem que dar exemplo. Hoje pela manhã eu te ouvia no rádio, na Rádio 98, falando da história da UFVJM, do processo todo desde JK, e me lembrou o legado deixado pela professora Meirelli, que deu início a tudo isso. Eu quero te perguntar sobre qual legado você pretende deixar sendo reitor. Olha, vou falar de um jeito bem objetivo. Isso assim, a ideia de um legado, a gente tem que deixar o tempo passar para ver efetivamente o que era a intenção real de quem estava ocupando aquele cargo. Mas eu e a Flaviana conversamos muito sobre isso. Qual a universidade que a gente quer daqui a 4 anos?
Primeiro, que esteja cheio de estudante. É o primeiro grande legado. A gente tem que ser uma instituição eficiente no sentido de entregar mais. Isso é necessário. Então, assim, um primeiro grande legado é uma universidade cheia. A segunda coisa é que quem esteja lá, e uma coisa depende da outra, seja bem assistido, seja bem recebido, tenha um ambiente saudável para poder trabalhar, conviver e estudar. Se a gente conseguir essas duas coisas, é uma universidade cheia de gente jovem estudando, construindo seu futuro, e que esse ambiente seja saudável, para a gente é suficiente. Você tocou num assunto, né? A universidade tem que entregar mais. Acho que indiscutível que a universidade entrega, mas espera-se muito mais. Acho que todo mundo espera-se muito mais. Qual o grande erro cometido pelos seus antecessores que você avalia? Primeiro eu queria falar do acerto deles, e eu vou dizer. O professor Mirelli, com muita coragem, construiu uma universidade federal aqui, fez ela ser instalada aqui, mas com a ajuda de Teófilo Otoni. Tá? É muito importante a gente deixar isso claro, foi uma composição política. Professor Pedro, na sequência, expandiu essa universidade, levantou. Professor Jussiano apaziguou. E a gestão atual, eu prefiro não assim, entrar em detalhes, mas ela tinha uma boa intenção de fazer com que a universidade tivesse números melhores, pelo menos é o que eu vejo. Agora, em termos assim, de planejamento, o que eu acho que os antecessores podem ter pecado um pouco é porque fazer uma avaliação depois fica muito fácil, assim, vou falar da minha perspectiva, tá? Mas eu avalio, junto com a Flaviana, que faltou planejamento para as pessoas, faltou assistência estudantil de qualidade, faltou uma universidade humanizada, que é exatamente o que a gente vem trazer, Marconi. Porque imagina, a gente tem em torno de 60 edificações, é bom falar isso, 4 locais que a gente atua. Mas a pergunta que tem que ser feita é, as pessoas são felizes dentro da universidade? Elas saem de lá melhores do que elas entraram, como seres humanos mesmo, estou falando. Eu sou professor há quase 20 anos, de universidade há quase 15. Então é algo caro para mim, é caro para a Flaviana, é muito caro para o grupo que apoia a gente. Então eu não diria propriamente um erro, mas talvez uma ausência de um planejamento pensando mais nos estudantes nossos e nas pessoas que trabalham com a gente. Vamos falar do processo de consulta, que popularmente a gente conhece como processo eleitoral, né, dentro da universidade. Você acredita que ele realmente é democrático, visto que, legalmente falando, ele tem muito pouca serventia, né? Aproveito, conta pra gente também como é que funciona esse processo. Sim, é bom esclarecer para a população que vê a gente. A universidade é uma instituição que ela nasceu junto com a Igreja Católica, no Ocidente, pelo menos. Então, as práticas dela, elas são um pouco, como é que eu diria, um pouco antigas, até no sentido de, quando a gente define a eleição real da universidade, é dentro do Conselho Universitário, que atualmente, se eu não estiver enganado, são 53 eleitores, incluindo o reitor. Essa consulta é um processo para subsidiar a eleição do Conselho. Eu não considero que isso seja democrático. Isso não acompanha mais o anseio atual que a gente tem por um lugar mais democrático, mais plural, que a gente tem que lutar sempre por isso, tá? Então, o que a gente faz hoje? Tem essa consulta à comunidade, na sequência, o reitor é escolhido, é elaborada uma lista pelo Conselho Universitário. Na nossa perspectiva, o que a gente precisa? Que não tenha mais lista, mas para isso tem que se alterar a legislação, tá? Atualmente, a gente é obrigado, por força de lei, de decreto, a fazer dessa forma. Tá? Como é que pensa, né, as universidades pelo Brasil com relação a isso? Há um interesse de mudar isso? Há um interesse e inclusive, não é um interesse, virou um movimento político nacional. Hoje é uma pauta colocada que a lista tríplice ela não exista mais. Que a gente faça a semelhança dos institutos federais, que fazem uma eleição para a escolha dos seus reitores. Bom, como é que você planeja a universidade para os próximos 20 no que pese seu mandato não ser disso, mas você Sim. pode deixar um planejamento para 20 anos. Olha, a gente pode criar o pilar para ele, pelo menos, né? Mas vamos pensar assim, eu poderia traduzir isso como uma intenção que eu e a Flaviana, o nosso grupo, ela está propondo. O que seria uma universidade aqui daqui a 20 anos? Que talvez tenha um grande centro de saúde que as pessoas tenham um atendimento melhor, que as pessoas com deficiência possam estudar, que os filhos das pessoas pobres dessa cidade
não tenha nenhuma dificuldade de chegar até o alto da Jacuba e entrar num prédio daquele e cursar um curso do seu desejo. Eu pelo menos, assim, aí vai um pouco do aspecto pessoal, mas é a própria universidade que tem que dizer dentro dela o que ela quer para o futuro dela. De minha parte, seria um legado é criar a base para daqui a uns anos a gente ter isso. Imagina assim, uma pessoa que está lá hoje trabalhando, está o dia inteiro no caixa do supermercado. O outro está lá como ajudante de pedreiro. Todas as profissões dignas, mas ele deseja que o filho dele, por exemplo, tenha uma vida melhor do que a dele. E a gente deseja também que a pessoa que trabalha lá seja reconhecida em sua dignidade, que às vezes não é. Existe o preconceito racial, existe o preconceito de religião, existe uma série de preconceitos. E a universidade, um legado dela, que a gente pode deixar, não é só de um gestor para ela, mas que ela deixa para o mundo, é tornar o mundo melhor. Então, se a gente construir uma universidade mais inclusiva, que as pessoas tenham mais chance, que o sistema de saúde melhore, que a gente forme professor melhor, que os engenheiros formados, todos ali, todos os profissionais tenham mais ética, isso eu acho que é um grande legado. Quando você fala de um centro de saúde, a gente pode entender que poderia ser um hospital universitário, por exemplo? Isso é uma discussão um pouco mais ampla. Em termo pessoal, seria adorável. Mas só que hoje em Diamantina, ainda bem, depois que a gente teve o curso de medicina, nosso sistema de saúde melhorou muito. E muito em função da existência desse curso aqui. Nós temos o hospital, temos a Santa Casa, que tem um nicho de atendimento muito bem delimitado. Temos muito a melhorar ainda, mas pode ser uma perspectiva, Marconi. Mas que depende de muitas outras coisas, né? É claro que seria desejável. A gente tem que investir muito em oncologia ainda. Nossa população está envelhecendo, então a demanda de saúde ela já é alta e ela vai crescer com o tempo. Então é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. A gente tem na universidade um orçamento muito superior a qualquer município aqui de nossa região. É suficiente? A gente gasta muito e entrega pouco? Ou gasta pouco e entrega muito? Como é que está a média nacional? Como é que está o gasto? Né? A gente está rendendo? Olha, quando a gente olha para a universidade e pensa... primeiro, eu diria que é investimento. Nossa perspectiva é de que é puramente investimento. Eu vou falar por quê. Quando você coloca R$1.000 num professor, você está gastando com ele ou investindo? Imagina uma pessoa de 19 anos que escolheu fazer pedagogia. Ela vai alfabetizar uma geração de novos diamantinenses. E se ela fizer isso bem, ela está garantindo o futuro de todos eles. Isso é investimento. Só que ele é difícil de mensurar porque ele precisa de muito tempo. Então, assim, a universidade é um investimento. Todo prefeito que eu conheço, assim, pelo menos, sonha de ter um campus da universidade na sua cidade. Porque cada professor que está aqui, cada técnico, cada servidor efetivo, cada estudante que vem estudar aqui, ele paga aluguel, ele constrói, ele consome, ele roda a economia da cidade. E hoje sabemos bem como que a nossa universidade faz bem para cá, faz bem para Teófilo Otoni, para Unaí, para Janaúba. Então tem essa parte local da economia e tem essa parte social de ser um grande investimento. Para todos os efeitos, o nosso orçamento atual, previsto para 2023, são 311 milhões de reais, pagando todas as contas desses 4 locais de atuação. Nossa média, se eu puder, aí eu vou aproximar. Então eu posso falar assim um pouquinho. A gente gasta em torno, com os números que a gente tem hoje, 4.000 e poucos reais, eu diria assim, por estudante. Aí é uma conta difícil, por quê? Porque ela oscila muito, Marconi, para mais e para menos, tá? Se a gente considerar que as nossas vagas não estão ocupadas, porque não tem assistência, então a gente tem um potencial aí que pode ser explorado ainda. E aí eu vou para a sua pergunta direta. A gente com muito pouco faz muito. Porque na hora que a gente tem um ambulatório de medicina e chega um paciente de um município longe daqui, e ele tem um atendimento bom, aí ninguém coloca o orçamento da universidade como parte disso. Na hora que a gente tem a qualidade da água analisada, na hora que a gente tem uma enfermeira, igual a Elisamara, que tem um projeto de DIU em várias unidades de saúde, na hora que a gente tem projetos nas escolas, ensinando a molecada toda, as crianças e adolescentes a estudar melhor, isso é puro investimento, tá? Então, eu acho que a gente entrega muito. E a universidade, ela tem que ser vista como um valor. Toda sociedade que cresceu, a primeira coisa
investiu foi em ensino. Investiu pesadamente, a gente está muito aquém. Aí eu vou fazer uma comparação aqui. Eu falei em 4.500 aproximadamente, assim, isso é uma média. Ela está abaixo ou aproximada da média nacional, mas muito longe da média de países desenvolvidos. Tá? Muito longe. A gente investe pouco ainda. Vamos falar um pouquinho, é um assunto um pouco delicado, porque eu já ouvi muitos pais, né, dizendo, olha, há um interesse muito grande que a prefeitura arque com as despesas de transporte na universidade. Olha, meus filhos, quando vão estudar fora, eu pago. E agora os de fora, quando vêm estudar aqui, eu tenho que pagar também, porque a prefeitura remete-se aos impostos locais. Como é que você pensa em gerir essa questão do transporte, o passe livre? Como é que estão planejando isso? Primeiro, eu queria tranquilizar esses pais, porque eles não são pais sozinhos. Quando a gente é pai, eu tenho uma filha e tenho outra vindo. Quando a gente é pai, a gente investe no filho de alguém, a gente investe no nosso também. Que a gente está fazendo o mundo melhor, é a primeira coisa. Então pode falar para eles ficarem todos muito tranquilos. Dirigir a todos os pais para dizer que a gente é professor quando pede transporte com estudante, não é necessariamente pensar assim, eu pago, o outro não vai pagar. Isso não é questão de comparação, inclusive. É que uma universidade pública e o transporte coletivo, ele é um valor para todos os habitantes da cidade, não apenas para os nossos estudantes. Eles vêm para cá, eles pagam imposto também. Eles não estão dentro de uma cadeia produtiva, mas estão gastando. Fala assim, eles não são, por exemplo, empresários, mas eles são pessoas que consomem aqui, pagam impostos. E nós temos uma Constituição e a gente é cidadão brasileiro onde a gente está. Não é um problema, eu diria. E eu tenho muito desejo de, no futuro, Marconi, conversar com a prefeitura para a gente pensar numa grande solução. Não falo só de Diamantina, não, mas uma universidade tem que ajudar nisso. O que é uma solução sustentável para o transporte de todo mundo? Entendeu? A gente precisa. Uma pessoa que mora na Palha, para chegar no centro aqui de Diamantina, o que ela tem que fazer? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Aí a gente tem que fazer por tabela. E para sair do centro ou da Palha e chegar até a universidade. Isso é um serviço público a ser prestado. E quando a gente fala da prefeitura bancar, a gente está dizendo dela bancar os cidadãos que estão aqui. Tá? Que ocasionalmente são estudantes também. Mas não sem a nossa ajuda. Por isso que a gente tem que sentar, conversar e ver uma saída melhor. Então, professor, falando sobre essa questão econômica, né? Qual que é o impacto hoje da universidade na economia de Diamantina? Olha, eu não tenho isso assim mensurado por um estudo, mas os colegas que são da área que estuda economia falam que é em torno de 50%. Sobretudo depois que a gente teve uma redução significativa dos garimpos, que é algo pouco comentado aqui, mas todo mundo sabe que existe um aqui, outro ali e tal. Mas a universidade hoje, quando a gente tem um bairro igual Vale do Diamante, Jardim Imperial, é uma cadeia de consumo que foi construída aqui dentro. Então, eu estou falando de impacto assim de política econômica direta, vamos supor, de ter uma população grande aqui. Pense na pandemia, 2 anos praticamente sem estudante aqui. A cidade sentiu muito, não foi pouco não. Todos os setores demitiram, todos eles. Então, acho que isso fala por si, que hoje há uma codependência entre universidade e cidade. Como é que você pensa a integração? A gente vê muito, né, as universidades no Brasil com muros altos em que o mundo acadêmico ele se isola da comunidade porque nós temos o saber e quem não está aqui tem o conhecimento vulgar. Como é que é o seu planejamento, o seu pensamento da integração da comunidade, até mesmo pelo papel ou o ideal principal da UFVJM específica, né, com relação ao Vale do Jequitinhonha, essa integração com a comunidade? Primeira coisa é diminuir esse muro ou fazer com que ele não exista. A gente é contrário que exista qualquer tipo de muro. Segunda coisa é que a gente pode ter mais encontros como esse aqui, para a comunidade entender o que a gente faz. A outra é que a gente vai abrir a porta da universidade. A gente tinha um programa chamado Universidade de Portas Abertas, que era para todo mundo que estava no ensino médio lá dentro conhecer o que a gente faz. Mas a gente quer que a comunidade nos conheça e a gente conheça a comunidade, que a gente tenha essa relação de maneira mais integrada. Ela já existe, Marconi. Ela existe nos estágios que a gente faz na cidade, nas cidades aqui do entorno.
nos ambulatórios dos nossos estudantes, na área de formação de professores. A gente tem esse tipo de integração, mas ela pode ser muito melhor explorada. E a universidade ela não é um local separado, totalmente apartado daquilo que acontece em Diamantina. Aí a gente está falando de uma relação que tem que ser construída de maneira mais saudável. O que integra essas coisas? Extensão, em primeiro lugar, é algo que nossa gestão vai fazer com muito mais qualidade e vai ampliar. Arte e cultura, que é algo que hoje a gente não tem um inverno cultural, por exemplo, é conduzido pela universidade. E a cidade tem uma programação cultural muito rica e a universidade tem uma participação muito pequena nela. Então a gente vai diminuir esses muros, a gente quer ficar mais integrado com a cidade, com as cidades que estão no nosso entorno, e aquilo que é saber popular tem que entrar dentro da universidade. Ele não tem uma diferenciação, eu diria, em termo acadêmico, saber acadêmico, ele é muito claro, ele produz tecnologia, ele é estrito sensu, a gente fala, ele é especializado, porque quando você vai produzir um remédio, você tem toda uma lógica, por exemplo, para fazer dele. Mas o saber popular é o que dá sentido à vida. Então, essas coisas elas têm que estar mais próximas um pouquinho. E nós vamos tentar fazer com que isso aconteça. Professor, vamos falar um pouquinho de política. Ano que vem teremos processos eleitorais nos municípios e os bastidores da política em Diamantina estão de olho nessa eleição ou nessa consulta ou nesse processo que acontece na universidade. A gente sabe que tem a consulta, tem o conselho universitário, mas quem decide é Brasília. Sim. Como é que está essa relação, com os partidos políticos, a representatividade política dentro da sua campanha? A primeira coisa é que a gente procurou alguns deputados para conversar, para iniciar esse diálogo. Mas só que a gente fez pequenas tentativas, porque a gente não foi eleito. A gente apenas sinalizou que a gente está disposto a conversar, se eleitos. A segunda coisa é que nós vamos representar a nossa comunidade perante o Congresso. Nós somos uma parte do governo, inclusive. A universidade é um pedaço do Estado. Aqui para atender Diamantina e onde ela tem campus, essa UFJM. E outra coisa assim, que a gente pretende, Marconi, e que a gente tem certeza, é que independente de quem foi eleito, o atual presidente ele já sinalizou que ele vai respeitar aquilo que a comunidade deseja. Nós temos certeza que a porta do MEC vai estar aberta para a gente. E há coisas que precisam ser feitas aqui. Essa universidade foi criada, oficializada em 2005, durante o primeiro governo Lula ainda. E haverá, de nossa parte, uma tentativa de não apenas repactuar, mas de planejar o futuro dela. E o presidente sinalizou que as portas estão abertas para todos os reitores. A gente viu, tanto no primeiro governo Lula, o primeiro e o segundo, mais o mandato de Dilma, um respeito à soberania da consulta. Sempre a gente já viu isso acontecer. Isso não aconteceu na última eleição, no último governo. O Conselho tem respeitado? O Conselho Universitário? Na última não teve esse respeito. Teve aquela inversão só do último lugar, mas quem que nomeou foi o presidente da República. O primeiro lugar foi mas eu digo com relação ao Conselho Universitário. Sim, o Conselho não respeitou. Que foi o que aconteceu. Quando o atual reitor ele foi colocado em terceiro, ele estava em quarto lugar. Foi isso que aconteceu. Mas quem escolheu ele dentro dessa lista foi o presidente anterior. Isso que eu estou dizendo. Esse respeito que o atual governo tem, ele tem que ser com o primeiro da lista, em primeiro lugar. Mas só que o Conselho tem que dar o seu exemplo. Mas eu tenho certeza que nessa eleição há toda uma tentativa, e sobretudo da comunidade, um anseio muito grande por pedir justiça em relação a isso. E que a lista ela seja elaborada igual àquilo que a comunidade deseja. Qual que é a questão principal nisso, que é bom todo mundo entender? A votação lá no Conselho ela é fechada. Cada eleitor dos 53 recebe uma cédula e vai numa urna. Igual quando a gente vai votar para presidente, ela é uninominal e secreta. O que nossa chapa está incentivando? Que ela seja aberta. Como é um representante que está sentado lá, ele teria que expressar, falar em quem ele votou. E é para isso que a gente vai lutar. Professor, a gente está chegando ao final desse bate-papo, Fique à vontade para falar não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade de Diamantina e de nossa região.
Bem, primeira coisa, Marconi, eu queria agradecer a chance de estar aqui conversando com você, nesse diálogo produtivo e construtivo. Em segundo lugar, eu queria agradecer a cada audiência que você tem, a todos que nos escutam aqui hoje, e dizer o tanto que é importante para a gente mostrar o que é a universidade e o que ela faz. Essa chapa nossa, gente que faz a diferença, ela vem com o intuito de cuidar da comunidade universitária. E uma universidade saudável, ela vai se traduzir numa potência enorme para Diamantina, para cada local de atuação, para o nosso campus, cada cidade. E isso é um evento em cadeia. Uma universidade saudável, ela vai fazer a economia gerar melhor, ela vai formar profissionais melhores, ela vai melhorar a rede de saúde. E a nossa chapa, o que ela tem de diferente de todas as outras? Para além do cuidado, ela está tecnicamente preparada para planejar o futuro dessa universidade. Eu e a professora Flaviana, a quem agradeço, a Flaviana agora ela está em sala de aula, conversando com vários estudantes de vários cursos, dizendo por que é importante participar dessa eleição. Nós queremos fazer essa eleição humanizada e abrir a porta da universidade para a comunidade. Essa é a nossa ideia. Professor, muito obrigado, e boa sorte na sua empreitada. Estamos falando sobre a consulta ou as eleições dentro da UFVJM, uma série de entrevistas com os candidatos a reitor. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.